Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Vigésimo nono domingo do tempo comum, 22 de outubro de 2023. Que bom que você está aqui com a gente, que o Espírito Santo ilumine muito o seu domingo com a sua palavra. E aí, iniciemos com a nossa oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Amém. Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fariseus e herodianos eram os líderes locais não apoiados pelo povo da Galileia. Há muito tempo eles haviam decidido matar Jesus. Isso está no capítulo 12 de Mateus, 3 de Marcos. Agora, por ordem dos sacerdotes e dos anciãos, querem saber de Jesus se ele é a favor ou contra o pagamento do tributo aos romanos. Pergunta feita de propósito, cheia de malícia. Sob o pretexto de fidelidade à lei de Deus, procurou motivos para acusá-lo. Se Jesus dissesse, você tem que pagar, poderiam acusá-lo juntamente com a população de ser amigo dos romanos. Se ele dissesse, você não precisa pagar, poderiam acusá-lo juntamente com as autoridades romanas de ser um subversivo, uma estrada sem saída. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. E a resposta de Jesus: mostra-me a moeda. Jesus percebe a hipocrisia. Em sua resposta, ele não perde tempo com discussões desnecessárias e vai direto ao cerne da questão. De quem é esta imagem e inscrição? E eles respondem: de César. Jesus mesmo tira a conclusão: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na verdade, eles já reconheciam a autoridade de César. Já davam a César o que era de César, porque usavam suas moedas para comprar e vender e até para pagar tributo no templo. Consequentemente, a pergunta era inútil. Por que perguntar algo cuja resposta já é evidente na prática? Aqueles que se fingiam de servos de Deus pela questão estavam se esquecendo do mais importante. Esqueceram de dar a Deus o que era de Deus. Jesus está interessado neles, dando a Deus o que é de Deus, ou seja, devolvendo o povo que se havia distanciado de Deus por sua culpa, pois com os seus ensinamentos bloquearam a entrada do povo no reino, como está no capítulo 23 de Mateus. Outros dizem, dê a Deus o que é de Deus, ou seja, pratique a justiça e a honestidade de acordo com as exigências da lei de Deus, porque, por causa da sua hipocrisia,
você está negando a Deus o que lhe é devido. Os discípulos, homens e mulheres, devem compreender bem isso, porque era a hipocrisia destes fariseus e herodianos que lhes cegava os olhos. Marcos capítulo 8. Mas vamos fazer uma análise aprofundada. Impostos, taxas, dízimos. Na época de Jesus, o povo da Palestina pagava muitos impostos. Taxas, tributos, multas, contribuições, ofereciam doações. Segundo cálculos feitos por estudiosos, metade da renda familiar era destinada ao pagamento de impostos. Aqui está uma lista para que a gente possa ter uma ideia de tudo que a população pagava em impostos. Impostos diretos sobre imóveis e pessoas físicas, que era o imposto sobre a propriedade, chamada tributo soli. Os cobradores de impostos do governo verificavam o tamanho da propriedade, a produção e o número de escravos que possuía, e determinavam então o valor a ser pago. Periodicamente ocorriam novas tributações por meio de censos, Tinha um imposto pessoal chamado de tributum capitis para as classes pobres e sem terra. Incluía mulheres e homens com idades de 12 a 65 anos. O imposto sobre a força de trabalho também. 20% da renda de cada indivíduo ia para este imposto. Tinha também um imposto indireto sobre diversas transações, Tinha a chamada coroa de ouro. Originalmente era um presente ao imperador, mas passou a ser um imposto obrigatório. Era pago em ocasiões especiais, como feriados ou até visitas do imperador. Tinha um imposto sobre o sal. O sal era monopólio do imperador. O imposto dizia respeito ao sal para uso comercial. Por exemplo, o sal utilizado pelos pescadores para salgar o peixe. E é daí, inclusive, que vem a palavra salário, vem de sal. Imposto sobre vendas, 1% era pago para cada transação comercial. Foram os cobradores de impostos que arrecadavam esse dinheiro. Na compra de um escravo, por exemplo, exigia aí 2% a ser pago, uma espécie de comissão. Imposto para exercer uma profissão. Para fazer qualquer coisa era necessário uma licença. Por exemplo, um sapateiro da cidade de Palmira pagava 1 denário por mês. E 1 denário equivalia ao salário de um dia. Até as prostitutas tinham que pagar alguma coisa. Imposto sobre o uso de coisas de utilidade pública. O imperador Vespasiano introduziu o imposto para o uso de banheiros públicos em Roma. Ele dizia: dinheiro não tem cheiro. Outros impostos e obrigações eram o pedágio, para o imposto sobre a circulação de mercadorias, solicitado pelos publicanos. Foram pagos pedágios nas estradas. Nos postos fiscais havia soldados que obrigavam a quem não queriam pagar. Trabalho forçado, todos poderiam ser obrigados a prestar algum serviço ao Estado durante 5 anos sem serem remunerados. Foi assim que Simão Cirineu foi meio que forçado a carregar a cruz de Jesus. Tinha também o subsídio especial para o exército. A população foi obrigada a oferecer hospitalidade aos soldados. E uma certa quantia de dinheiro teve que ser paga em alimentos para apoiar as tropas. Tinha também o imposto para o templo e para o culto. O shecalim era o imposto para a manutenção do templo. O 10º era o imposto para a manutenção dos sacerdotes. 10º significa, claro, a 10ª parte. Primícias era o imposto para a manutenção do culto. Primícias que são os primeiros frutos produzidos no campo. Enfim, com esses dados, dá para a gente ter uma boa ideia e um pouco da compreensão do Evangelho de hoje. São João Paulo II, o 3º maior pontificado da história da Igreja. Karol Wojtyła nasceu no dia 18 de maio de 1920. Era o mais novo de 3 irmãos. Sua irmã Olga morreu antes do seu nascimento. Filho do oficial do exército polonês Karol e de Emília, teve uma gestação de risco. Os médicos até chegaram a aconselhar a mãe que interrompesse a gravidez, dada ao risco de vida que corria. Porém, num gesto profético, Emília opta pela gestação daquele que anos mais tarde seria um grande defensor da família e da vida.
Com a saúde debilitada, Emília morreu 9 anos após o nascimento de Lolek, apelido carinhoso de Carol, dado por sua mãe. 3 anos depois, a morte voltaria a visitar sua vida. Seu irmão mais velho, Edmundo, que era médico e tratou de doentes vítimas de uma epidemia de escarlatina, acabando por contrair a infecção que lhe seria fatal. Carol o lembrava como mártir do dever. Aos 21 anos, Carol ainda perderia o último membro da família, seu pai. Foi com ele que aprendeu o amor à Virgem Maria, a honestidade, a bravura, o patriotismo. A dor dele se transformava em oração. O simples fato de vê-lo se ajoelhar teve uma influência decisiva nos seus anos jovens. Não falávamos de vocação ao sacerdócio, dizia ele, mas o exemplo dele foi para mim, de qualquer modo, o primeiro seminário, um tipo de seminário doméstico, confessou mais tarde o já Papa João Paulo II. Mesmo com todas as perdas, o amor recebido na família movia o coração do jovem Carol a Deus e alimentava a força para enfrentar outras dores e sofrimentos, como a ocupação nazista na Polônia. Para driblar o regime opressor, o Papa, que queria ser ator, chegou a trabalhar em uma pedreira e uma indústria química para evitar a deportação para a Alemanha. Mesmo sem ser deportado, assistiu de perto aos horrores da guerra, as profundas marcas deixadas na sua amada Polônia, e conheceu várias histórias de sofrimento, como a de um jovem de 13 anos que salvou da fome após sair de um campo de concentração, e a de uma outra jovem vítima de experimentos científicos nazistas. A dor da nação o ensinou a amar seus pais e a enxergar que o caminho da paz sempre será o mais acertado a ser seguido. As experiências com as pessoas ensinou que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro, como dizia ele. Foi também durante a ocupação nazista que Carol já caminhava em direção ao sacerdócio. Clandestinamente, em 1942, entrou para o seminário, tendo aulas secretas na residência do arcebispo de Cracóvia. 4 anos mais tarde, no dia 1º de novembro de 1946, Karol Wojtyła foi ordenado padre pelo cardeal Adam Sapieha. Durante 12 anos, alternou sua vida presbiteral entre estudos, licenciatura de teologia e ética social, além dos trabalhos próprios do exercício do ministério sacerdotal, como vigário de algumas paróquias de Cracóvia. 12 anos após a ordenação presbiteral, Wojtyła se tornou bispo de Ombi e bispo auxiliar de Cracóvia. Em 1964, tornou-se arcebispo de Cracóvia e em 1967 tornou-se cardeal por indicação de Paulo VI. Wojtyła foi eleito papa no dia 16 de outubro de 1978, no conclave que sucedeu à morte do Papa João Paulo II. Era a primeira vez em cerca de 450 anos que era eleito um Papa não italiano. Escolheu o nome de João Paulo II e implantou em seu papado os valores que tinha aprendido ao longo da vida no anúncio do Evangelho de Cristo. Manteve discurso conciliador e pacificador, mediando a paz em várias situações de conflito. Porém, sem se esquivar da luta contra a influência comunista na Polônia, sem uso de nenhuma arma senão o Evangelho e o amor. Defendeu ferrenhamente os valores da família, que chamou de santuário da vida, e a inviolável dignidade de todo ser humano dentro do projeto de Deus no amor por cada ser humano, de onde brota aquilo que ficou conhecido como a teologia do corpo. Com o lema Totus Tuus, todo teu, Maria, declarou seu amor e total devoção à Virgem Maria, particularmente a Nossa Senhora, padroeira da Polônia. E foi à Virgem Maria que o Papa atribuiu a sobrevivência ao atentado que sofreu no dia 13 de maio de 1981. João Paulo II criou as Jornadas Mundiais da Juventude, escreveu 14 encíclicas, organizou 15 assembleias do Sínodo dos Bispos, nomeou 231 cardeais, beatificou 1.338 pessoas e canonizou 482 santos. Mas foi além das palavras e demonstrou sua santidade
mesmo nos momentos de dor. Nos últimos anos de vida, lutou bravamente contra o Parkinson. Entrou para a eternidade no dia 2 de abril de 2005. Seu funeral reuniu milhões de fiéis em Roma e mais de 200 representantes de governos. No seu funeral era declarado pelas multidões: santo súbito, santo imediatamente. Lido e explicado à luz do amor, seu legado permanece vivo e firme, e seu convite, feito na homilia no início do seu pontificado, continua a ecoar: não tenham medo. Abre, melhor, escancarai as portas a Cristo. 26 anos, o terceiro maior pontificado da história da Igreja. 2 décadas e meia que revolucionaram a sociedade contemporânea no campo político, social, humanitário. De fato, São João Paulo II desenvolveu na prática a expressão de um dos Paulo VI, civilização do amor. Sua atuação no combate ao comunismo, na defesa da família, do estímulo ao diálogo interreligioso e na promoção da paz o levou a ser conhecido carinhosamente como peregrino do amor, em alusão às suas constantes visitas papais. Foram 129 países em que o Papa polonês repetiu o gesto que se tornou símbolo da sua presença: beijar o chão de cada novo lugar que visitava logo depois de descer do avião. Nosso Santo Papa da Juventude, São João Paulo II, suscitai novos pastores de jovens e dai a eles o mesmo amor que tiveste. Conduzi teus filhos queridos para que encontrem e realizem sua própria vocação em cada estado de vida. Amém. E por intercessão de São João Paulo II, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e até amanhã, se Deus quiser.